E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, dia 27 de julho. Vamos falar aí hoje sobre Marte, o pequeno maléfico. E quem vem para essa live hoje é a astróloga, escritora e professora de astrologia Ana Tomazini, da Escola Saturnália. Deixa eu já chamar a Ana por aqui. Boa noite, Alexandre de Maio, Rafa Perrucho, direto de Salvador, Elaine Menes, amiga querida também aí do Rio de Janeiro. Deixa eu puxar aqui a Ana. Lembrando que essas lives ficam salvas aí aqui nos Reels e também no YouTube. Puxei a Ana aqui, deixa eu ver se foi. Boa noite, Paulo Renzi, Literatura, Carol Dark. Olá, Ana Tomazini, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, brigadão aí, Ana. Eu que agradeço. Pessoal, quem não conhece ainda a Ana, precisa conhecer. A gente já teve uma live aí o ano passado falando sobre retrogradação e é um prazer ter a Ana Tomazini de volta aí nas lives, né? Hoje para falar sobre Marte, aí o pequeno maléfico. Ana, tudo bem por aí? Tudo bom? Fico feliz aí pelo convite, por estar aqui no canal novamente. Eva, vamos nessa. Ana, antes da gente começar nosso papo, deixa eu te introduzir aí para quem ainda não conhece, né? Ó, o Zeus da Astrologia já falou aqui, ela faz um trabalho maravilhoso. Olha, faz mesmo, viu? Confiram aí, Vespertina Astrologia. Deixa eu dar aqui as credenciais da Ana Tomazini. A Ana, para quem não conhece, ela é astróloga, taróloga, professora na Escola Saturnália, escritora e graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, a UFFE. UFF, então pondo um F a mais aí. E a Saturnália está fazendo 15 anos também, né, Ana? Sim, dia 22 agora, dia 22/7, com o ingresso do Sol em Leão, Saturnália e seus brilhos, né? A Escola do Gato Preto está fazendo 15 anos, está Olha debutando. só, que demais. Aliás, parabéns aí para todo mundo da Saturnália. Um abraço pro João aí, pessoal que faz uma astrologia tradicional séria e muito rica em conteúdo, em poesia, em literatura. Acho que é uma das marcas registradas aí, né, da Saturnália, trazer essa astrologia bonita. Não que as outras sejam feias, mas é uma astrologia cuidadosa, assim, né? Sim, o seu Borogodó, né? Sim. E quem mais? A Marilene Luquezzi, boa noite. Marilene, boa noite, Pequenos Acasos. Bom, a gente está fazendo uma série de lives, né? Como vocês já viram, falamos na semana anterior com a Ana Zambi, que também foi aluna da Saturnália, sobre Júpiter. Falamos na semana anterior com a Edna Frois, do Café Estrelas, que também foi aluna da Saturnália, e falamos sobre Saturno. E hoje eu convidei a Ana para falar sobre Marte, porque ela tem uma conexão pessoal com esse planeta. A gente já tinha conversado sobre Marte antes, e então eu lembrei da Ana, falei, cara, eu acho que a Ana vai ser a pessoa ideal para a gente trocar essa ideia. Boa noite, Melissa Sigolo. Ana, antes da gente cair de cabeça nesse Marte, qual que é a tua relação com Marte? Assim, só dá um spoiler para quem está chegando aí. Ah, Marte é um planeta muito dignificado no meu mapa, né? Então, ele é um mapa que está angular, ele é um Marte que está angular e está domiciliado. Então, essa questão da angularidade é uma coisa que, inclusive, a gente estava conversando, né? Que é uma questão que traz aí uma visibilidade para esse planeta, né? Que mesmo que a gente queira, às vezes, ocultá-lo, escondê-lo um pouquinho, ele dá um jeito de aparecer, né? De ficar visível para outras pessoas, para alguns assuntos e tópicos da vida, né? Então, E ele aparece, acho né? que é.
Massa. E Ana, bom, como que a gente pode começar falando de Marte, né? De repente pelos aspectos mais astronômicos dele, quem que é o Marte aí, né? O pequeno maléfico na astrologia? Bom, astronomicamente, a gente pode pensar que, enfim, até, sei lá, o século XVII, astronomia e astrologia andavam de mãos dadas, não eram conhecimentos apartados como são hoje em dia, né? Desses principalmente 3 séculos para cá. Então, a gente trabalha muito na astrologia com um princípio analógico, né? Então, brilho, velocidade, coloração do planeta são elementos que trazem características para quem está observando esse planeta visível a olho nu, né? Então, começa que Marte é um planeta que ele tem uma coloração meio alaranjada, meio avermelhada, inclusive ele é conhecido como planeta vermelho, né? Então isso já é um ponto muito significativo em termos de analogia para a gente atribuir ele às funções que ele tem, né? Da guerra, do porte, da belicosidade, porque ele é vermelho, né? E o vermelho ele tem essa imagem do sangue, né? Inclusive do derramamento do sangue também, né? E o Marte ele tem essa coloração, é curioso isso, porque na superfície de Marte, né, astronomicamente falando, ele tem muito óxido de ferro. Então, o que dá essa coloração é justamente um metal do qual ele é muito associado também, né, que é o ferro, a forja. Então, esse é um ponto, né? Outra coisa que Marte é o planeta, quando a gente está falando das esferas inferiores e das esferas superiores, ele é o primeiro planeta da esfera superior, o mais próximo, astrologicamente falando, do Sol, né? E os planetas da esfera superior, eles tendem a ter relação com temas mais amplos, socialmente falando, né? Menos pessoais, menos particulares, como Lua, Mercúrio, Vênus. Então, a gente pode pensar esses 3 planetas acima, né, do Sol, não como acima num sentido de são melhores, né, mas superiores no sentido de da ordem caldaica mesmo dos Uhum. planetas, né? Então, Marte teria essa ligação com essas esferas, enfim, da guerra, das fronteiras, da proteção, né? Isso também são assuntos de Marte. Então, outra que ele é um planeta muito errático, né? Em termos de velocidade planetária, o ciclo dele zodiacal, né? Ou seja, o tempo que ele leva para passar pelos 12 signos e voltar para o mesmo ponto, né? É um tempo muito de 1 ano e 10 meses e alguns dias, né? Então, a gente não tem como inferir, por exemplo, sabendo o Sol da pessoa, onde é que está o Marte, porque o Marte pode estar em qualquer planeta, né? Isso é um ponto também, né? Qualquer signo, né? Ele pode estar em qualquer signo, desculpa. Ele pode estar em qualquer signo. Então, diferente de Mercúrio, que sempre está pertinho, né? Uhum. Sempre está um signo antes, um signo depois, o mesmo signo. A Vênus também não se afasta tanto. Marte já. Você pode ter o Sol em Câncer e Marte lá no signo oposto, em Capricórnio, né? Isso daí não tem muito esse critério, né? Massa. E tem a natureza dele também, né? Que é uma natureza quente, seca, né? Também, né? Que eu acho que dá uma, já traz mais algum significado também para o que a gente entende dele, né? Como um maléfico, ou como algo muito assertivo, muito de se colocar, né? Sim. Ele é um planeta extremamente, é isso, né? Ele não é bem temperado, ele é extremo. Assim como Uhum. Saturno, ele é um planeta de extremos. Então, ele é muito quente e muito seco, né? É um planeta masculino. Então, isso também traz
essa ideia de, inclusive, agressividade, assertividade, né, que ele carrega por conta desse calor muito grande, Hum, né? hum. E deixa eu ver aqui. Boa noite, Bruna. Ah, tá, entrei, já tá rolando. Bem-vinda, Bruna. Lembrando que essas lives não são só para astrólogos, são para pessoas que gostam de astrologia e querem conhecer um pouco mais. E a Ana, ela é professora de astrologia e está dividindo aí com a gente um pouquinho dos significados de Marte aí de um jeito bem didático, né? E obrigado aí, Bruna, por ter colado. E vamos em frente aqui, Ana. Ainda falando dessa questão da observação, né? Todos esses significados, eu gosto sempre de lembrar que tudo isso surge de uma observação a olho nu e basicamente sem ferramenta, né? Então, assim, o planeta ele era o que ele se mostrava ali, né? Assim como o Saturno era um pontinho mais opaco, escuro e mais lento, o Marte era mais rapidinho e mais vívido e essa coisa errática que você falou, né? E falando um pouquinho das regências e os lugares em que Marte, que lugares do céu que o Marte fica melhor ou pior, ou você acha que não tem melhor pior? O que você pensa disso, Ana? Tem as dignidades, né, e as debilidades essenciais. Então, isso é muito importante, inclusive, para a gente conseguir fazer, né, o estudo, a compreensão, né, porque em alguma medida a gente também pode pensar nessa ideia da parte pelo todo. Então, a gente pode pensar nos atributos do signo como, em alguma medida, características e atributos também relacionados, intimamente conectados com aquele planeta, né? Uhum. Então, Marte, assim como todos os demais 5 planetas, né, tirando Sol e Lua, que só tem um domicílio cada, Marte tem 2 domicílios, um diurno e um noturno. O domicílio diurno dele é Áries, né? O domicílio noturno dele é Escorpião. E o que que acontece? Ele é um planeta, como ele é esse planeta de natureza, de tempero extremamente quente, extremamente seco, eu acho que um erro também muito comum que a gente às vezes acaba caindo, né? É pensar assim, então já que Marte é muito quente, muito seco, ele vai estar naturalmente muito bom em signos de fogo. E não é por aí, né, o raciocínio. Então, os maléficos, né, os ditos maléficos, aqueles planetas que trazem malefícios porque eles não são afeitos à vida, né, porque eles indicam algum tipo de limite, dificuldade, algo que chegou ao seu termo, um corte, como o caso de Marte, situações muitas vezes abruptas e inesperadas, né? Então, ainda que Marte tenha domicílio e esteja muito bem quando está em Áries, esse temperamento muito colérico que ele tem fica muito acentuado, né? Então a gente costuma dizer que o domicílio que ele se sente mais confortável, ainda que ele tenha morado em Áries, é o Escorpião, né? Porque é um signo de elemento água, portanto frio e úmido, e que tempera melhor, equilibra melhor. Então, um Marte em Escorpião, a gente pode dizer que ele é mais estrategista, né? Aquela coisa assim do. Eu sempre fico pensando nas analogias do filme do Poderoso Chefão, né? E, tipo, a gente leva um tempo para saber quem é de fato o Poderoso Chefão, né? Que a gente acha o tempo todo que é o Vito Corleone, mas no final a gente descobre. Não é nenhum spoiler, né, gente? Porque esse filme é do 70, então tem quase 50 anos, né? Mas é muito aquela imagem do Michael, né? Estrategista, que joga muito mais com as coisas, né? Com os temas ali, que são bem marciais, né? Porque, enfim, a gente está falando de máfia, né? Sim. Então, tem os seus 2 domicílios, mas ele se expressa, vamos dizer assim, de maneira mais confortável, né? Menos, talvez, no afã, né? No calor do momento, assim, ainda que bastante visceral, né? Em Escorpião.
E tem também a exaltação, né? A exaltação, ela é uma condição que deixa o planeta muito feliz, né? Exaltado, muito alegre, ele está muito bem ali. Mas ele pode, mesmo feliz, ele não está na casa dele, né? Como se ele estivesse numa casa que ele ama muito estar, um lugar, numa festa, num espaço ali que ele adora, mas ao mesmo tempo ele está feliz demais, né? Então, às vezes ele dá uma passadinha do ponto, né? Mas em se tratando de Marte, não que isso não se aplique, né? Mas como ele tem exaltação no signo de Capricórnio, né? E Capricórnio já é um signo que tem ali atributos e elementos muito ligados à contenção, à perseverança, né? Eu vejo como um grande guerreiro, né? Então essa exaltação de Marte eu vejo um guerreiro muito mais sóbrio, Mais né? Um guerreiro muito, produtivo, né? Mais construtivo, talvez, estruturante. talvez até mais focado, direcionado, mais maduro, né? O Capricórnio é um signo que já está lá no final do zodíaco, então é um bicho já mais maduro, mais velho, mais experiente, vamos dizer assim, mais vivido, Sim. né? Enquanto que Ares é o primeiro, o que abre, o que começa, o que inicia a primavera, então tem muito aquele afã, né, de começar, de fazer, de movimentar. Então, às vezes pode ser um pouco mais precipitado, né? Uhum. É bem interessante, né? O Martin Ares eu vejo como algo realmente muito pé na porta, assim, muito tiro, porrada e bomba, uma coisa muito explosiva e visível, né? Porque é um signo diurno, inclusive. O Martin Escorpião eu já vejo mais como aquele sniper que está em cima do telhado ali com seu rifle, esperando o momento certo. Ele estudou tudo, ele fez a estratégia dele, ele sabe direitinho a hora e o momento de dar o disparo dele, né? E o Martin Capricórnio eu vejo muito essa coisa construtiva, né? A ação que está num ambiente saturnino em que as coisas precisam ser edificadas, elas são reais e aí essa ação acho que ela tem um emprego mais construtivo, né? Assim, é muito interessante pensar nesses lugares em que o Marte está confortável. Agora, falando um pouquinho dos lugares que o Marte está mais desconfortável, o que, que você me diz, Ana? Ó, já tem o Pequenos Acasos comentou aqui, em Câncer ele está em queda, é isso aí. Exatamente. Então, se a gente diz que ele tem morada, né, que ele tem domicílio, reino, trono, são várias as expressões ali para indicar essas dignidades essenciais, né? Essencialidade no sentido do planeta estar na sua casa, né? Independente da posição que esteja no mapa, ele sempre vai estar domiciliado quando ele estiver em Áries, Escorpião, e exaltado quando ele estiver em Capricórnio, né? Uhum. Então, as debilidades são justamente os signos opostos aonde ele tem as dignidades, né? Então, em Libra, que é o oposto, o signo que está diametralmente oposto ali a Áries, em Touro, que é o signo que está diametralmente oposto a Escorpião, né? E aí a gente pode pensar que na casa, na casa de Vênus, Marte cai, né? Isso é muito, até miticamente a gente poderia pensar na relação, né, de Áries e Afrodite, né? Que ali ele cai, né? Então sempre fico pensando naquelas imagens assim, se Vênus os signos de Vênus, Libra, Touro, são da concórdia, das relações, da estética, da beleza, do amor, né? Da devoção também, que é uma coisa muito venusiana, né? Enquanto que Marte já tem essa coisa muito do ímpeto, do ser intempestivo, voluntarioso, né? Ele não está muito interessado ele não está nada interessado na concórdia, né? E se for a concórdia, é muito naquela coisa de mantenha Concordem seus amigos comigo. perto, os seus inimigos mais ainda, né? Então, é uma vibe estrategista. Bom, Marte exilado, a gente já pensa, né? Uma coisa assim. Eu acho que uma pergunta que vira e mexe aparece, e que eu acho interessante da gente tocar aqui,
é que as pessoas normalmente pensam, então um Marte, que é um planeta que é um maléfico, né? É um pequeno maléfico, mas é um maléfico, um planeta de difícil trato. Então, se ele está exilado ou em queda, que é no Câncer, né? No Caranguejo, o signo oposto ao Capricórnio. Se ele está nessa condição, ele vai ser mais calmo, ele vai ser menos violento, ele vai ser menos agressivo? Não, né? Porque a função de Marte é guerrear. A função de Marte é trazer essa coragem, essa energia, essa bravura, essa assertividade, né? Então, quando ele está nessa situação de exílio ou queda, claro que depende muito da configuração do mapa, né? Porque não necessariamente esse Marte vai estar falando sobre a pessoa, ele vai estar falando de um aspecto da vida da pessoa, né? De um contexto, às vezes é a forma como a pessoa ganha dinheiro, às vezes é a forma como a pessoa se relaciona com o outro, às vezes são os amigos da pessoa, podem ser muita coisa, né? Pode Uhum. ser muita coisa. Mas eu acho que falta tipo um timing para ação, porque um Marte bem colocado ele vai ter geralmente, né, um timing bom para ação, né, para reação de algo, ação e reação, né? Uhum. E eu acho que o Marte debilitado ele tende a ser instável nesse sentido, né? Eu costumo dizer que é o é a coisa meio desproporcional, meio desmesurada, né? Então, a pessoa, às vezes, por uma situação muito grande, assim, de ataque frontal, a pessoa vai silenciar. E aí, por uma coisa muito pequenininha, de repente, essa pessoa vai explodir de uma maneira, assim, surreal, né? Então, em queda, a mesma coisa, né? Em câncer, porque tem isso também, né? Quando ele está em queda em câncer, ele está numa condição muito, muito aflita, né? Uhum. A queda é um cenário ainda mais desafiador, ainda mais difícil, né? Do que o exílio. Porque eu sempre fico pensando, no exílio, a gente ainda pode encontrar algo ali. A gente está longe de casa, ai que saudade do meu país, da minha língua, da minha gente, mas até a gente pode encontrar alguma coisa ali, né? Com dificuldades, claro, né? Mas a queda, ela é um cenário onde a gente, vamos dizer assim, estamos fora de casa e não estamos bem, Uhum. definitivamente, né? É, diga, diga. Não, e aí eu queria até comentar algumas coisas, né? Alguns atributos, assim, de Marte, essencialmente de Marte, não sei se chegamos nesse ponto da live, né? Vamos lá. De acordo com Valens. Eu fiz algumas notações, né? Uhum. Então, assim, independente se esse Marte está numa boa condição, se ele não está numa boa condição, ele sempre, em alguma medida, vai significar essas coisas, né? Como força, guerra, pilhagens. Marte também tem muita associação com roubo, com assalto, com acidentes. Eu acho interessante que tem aqui o assassinatos violentos. E aí existe algum assassinato que não seja violento, né? Só se for por envenenamento, né? Sei lá, mas eu acho que a maioria é. Qualquer assassinato acho que É uma já é uma violência, né? atitude, né? Já. Sim. Então, como Marte também é um planeta muito quente, as febres, né? Úlceras, esse tipo de problema, queimação estomacal, né? Esse tipo de coisa que a gente pode associar ao fogo, ao calor, estados febris, né? Sejam pela fúria ou porque realmente a pessoa está doente, está ali com uma febre alta, também estão associados a Marte, né? Brigas entre amigos, fogo, o próprio fogo em si, né? O derramamento de sangue também é uma coisa bastante marcial, né? E embaixadas em posição difícil, porque se a Vênus é a concórdia, se a Vênus é esse local de vamos conversar,
né? Vamos sentar numa mesa com ideias distintas e vamos chegar a um consenso mínimo. Marte já coloca, né? Se a gente está pensando coletivamente, né? Uhum. Eu achei interessante trazer isso também. Perdas, né? Perdas de bens, de alguma maneira, não só roubos, mas perdas, captura, casos amorosos, então traições têm relação com Marte, né? Mentiras. Então veja, Marte é um BO, né? Marte está trazendo coisas assim desafiadoras. Separação, isso é uma coisa muito, muito marcada em Marte, né? Marte separa, Marte discrimina, É um né? significador de divórcio. É um significador de divórcio, certamente. Então, sei lá, uma ativação de Marte, tá? Tem questões de casa 7, você já fica, opa, né? Pode ter aí alguma coisa que precise separar, Sim. cortar, terminar. E claro que nesse sentido pode ser também benéfico, porque às vezes a gente fica ali numa relação, também é um mal de Vênus, né? Que fica ali protelando, às vezes dentro de uma relação, que o que vão pensar, o que vão dizer, mas e os nossos filhos? E os nossos pais? E aí Marte simplesmente fala, dane-se, né? É interessante, você Dane-se. trouxe uma coisa, essa relação Vênus e Marte, você está me falando isso, eu estou pensando aqui, né? A natureza da Vênus, para alguns autores é quente e fria, para outros é quente e úmida, para outros fria e úmida, né? Mas a umidade é o que dá o molho da Vênus, é o que dá a conexão. Então, assim, ela não tem a coisa seca que é impositiva. E Marte é quente e seco, ou seja, ele impõe. E isso é muito um princípio de polaridade quase, né? De positivo e negativo, né? E eu acho que talvez o mal-estar de Marte quando ele está numa roupa de Vênus é justamente isso, né? Ele fica talvez irritado de não poder se colocar e ele perde essa incisão dele toda. Não sei. Você acha que tem. Eu fico imaginando muito a coisa simbólica, né? Tem ali um guerreiro todo paramentado com uma baita espada na mão. De repente você tira essa espada e bota um espelho. Ele vai ficar só refletindo a própria armadura, né? Vai se perder ali, tipo gatinho brincando com aquela Aham. coisa da lua, sabe? Eles falam, bora pra guerra, rapaz. Opa, perdeu o timing, né? E é curioso a gente pensar, né? Porque a expressão do planeta, né? Como ela vai modulando de acordo com o signo, né? Então, né? Um Marte em Libra, né? Que de repente vai levar para o campo mental da comunicação essa agressividade, né? Ou de repente, sei lá, o Marte em Touro, que de repente vai ficar um pouquinho mais teimoso na forma de agir, vai. Ruminando. Qual? Mas pintor, eu fico pensando muito naquela pessoa que fica ruminando, 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 acumulando, 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 e quando explode é uma coisa assim, né? A Terceira Guerra Mundial. Essa é a coisa do touro, né? Vai enfurecendo, vai cutucando o touro, né? Mas ele é firme, ele é fixo, ele é sólido demais, né? Mas aí quando ele enfurece também ninguém para, né? Então é isso, né? Acaba sendo uma violência desmesurada, desproporcional, uma agressividade que, quando você olha, nossa, né? Me veio a Tipo imagem agora de aquele filme Um uma. Dia de Fúria. Um dia de fúria. Me veio a imagem de uma tourada, né? Que o bicho tá lá quieto, na verdade, né? E aí vem o homem lá espetar e cutucar, e aí o bicho, né, vai para cima e é aquela força que tá acumulada, né? E uma outra coisa interessante que você falou foi essa coisa do timing, né? Do delay na resposta do Marte, né? Porque o Marte é sempre uma ação mais direta, e de repente, quando ele tá numa situação mais debilitada, rola esse delay que você comentou, né? De repente ele guardar e depois num outro momento, num segundo momento, isso vem do nada assim e estoura, né? Sim. Tem... A Marilene Luquezzi perguntou aqui, e em peixes? Em peixes ele tá numa condição boazinha, porque ele tem triplicidade, né? Então a triplicidade é uma coisa interessante da gente pensar, porque é uma dignidade menor, Uhum. não é uma dignidade
tão potente, tão grandiosa quanto os domicílios e as exaltações, mas é uma dignidade que deixa o planeta confortável ali, como se ele estivesse em família, né? Ele está com a galera dele, com a trupe dele. Ele não está com o cetro na mão, né? Ele não é o grande samurai, né? Nesse caso de Marte. Mas tem algum apoio ali para agir, né? Apoio, exatamente, porque eles se expressam muito bem na Hum. água, né? Não no fogo, é na água, porque tempera, né? Essa umidade da água dá esse temperinho, então ele fica bem, né? Assim como em Virgem também. É, o Alguém Diego, perguntou, Diego Câmara perguntou aqui, e Virgo? Virgem é mais ou menos essa mesma linha, né? Virgem é um signo melancólico, né? Então ele tem a frieza que Marte não tem, né? E, a Então a gente pode pensar a mesma coisa do Capricórnio, né? né, e Que no aí Virgem, é interessante porque é um signo mercurial também, né? Essa ação ela vai passar por uma estratégia, um planejamento, acaba sendo aquela ação meio que não pode não dar um ponto sem nó, dependendo da condição do Mercúrio também, né? A Elaine comentou aqui, o filme Um Dia de Fúria é bem isso, o cara não aguenta mais e reage violentamente. Esse filme é sensacional, né? não, e esse filme, eu diria que esse personagem é um Marte debilitado. Porque ele perde totalmente a noção e ele vai escalando, É né? verdade. Quem assistiu o filme percebe que ele começa com coisas menores, ele começa, sei lá, gritando no A supermercado. Daqui a lanchonete pouco também, né? Que ele tá... destruindo tudo. Então, assim, um dia de fúria, é bem isso, assim, é tipo, o Martin Toro ficou bravo. Eu não sei, acho que o Edil Carvalho, ele não está aqui hoje, mas o Edil Carvalho é um astrólogo, né, bastante conhecido aqui no Brasil, e ele tem um trabalho muito bacana com cinema e as casas, né? Então toda vez que eu lembro de uma referência cinematográfica astrológica, eu lembro do trabalho do Edil, porque ele tem um trabalho que ele espelha as casas nas obras dos cineastas e de escritores também. Um trabalho muito legal. E é esse exercício que a gente faz às vezes, né, de pensar a astrologia fora do lugar astrológico, mas levar para a contemporaneidade também, acho que ajuda a gente a absorver esses significados, né? Sim. E também a gente vai tendo repertório, né? Sim. Porque como é que a gente estuda se a gente. Uma forma é ler mapas de pessoas. A gente Uhum. vai acumulando repertório. Mas e antes de chegar nesse ponto? Então a cultura pop, ela sei lá, fenomenal, né? Para a gente ter esse tipo de Sim. insight, né? E aí, conforme a gente vai ficando muito no astrologuês, a gente não. Fica difícil a gente ver personagens, figuras e não atribuir algum planeta, signo, planeta num signo, né? E Outro, esse é um exercício legal. outro dia eu fiz um texto falando de uma correlação entre os maléficos e o heavy metal, né? Porque o heavy metal se você pegar a estética visual, sonora do metal, ela tem componentes muito saturninos, né? Tem escuridão, tem trevas, tem rochas, tem ossos, tem caveiras, mas tem muita coisa marcial também, capas vermelhas, espadas, guerreiros, fogo, destruição, que é muito o script do Marte, né? Eu acho que é isso, né? A gente pensar a astrologia fora do astrologuês é o que aproxima, talvez, né? Acho que é um exercício super saudável. Eu adoro quando vem uma referência como essa do Dia de Fúria. Cara, é maravilhoso. Isso porra, Martin, é puro Martin Touro, né? O cara tá lá ruminando as insatisfações e de repente o cara ele bota para arrepiar. Ó, o Zeus Astrologia perguntou aqui: e o júbilo de Marte? Boa, vamos falar de júbilo? Vamos falar de tudo. O júbilo, gente, para quem não sabe, são lugares no mapa, né? É uma dignidade acidental, ou seja, o planeta está lá por acaso, entre aspas, dependendo da hora que você nasceu, né? Ele não está de passado, não é como o signo, que é uma dignidade essencial. E existem, na astrologia tradicional, pela tradição astrológica, existem lugares no mapa em que cada um dos 7 planetas tradicionais eles se sentem bem para performar. E o Marte
tá lá na casa 6, né? No júbilo dele na 6. O que você me diz do júbilo do Marte, Ana? Bom, acho que primeiro falar um pouquinho do que é a Casa 6, né? Em primeiro lugar, a Casa 6 é uma casa cadente e feminina. Então, cadente a gente pensa sempre baseado, pautado nos ângulos, né? Então, a gente tem quatro pivôs, né? Quatro estruturas, vamos dizer assim, né? Do ascendente, o descendente, o meio do céu e o descendente, que é o fundo do céu, né? Eu costumo dizer também que é o Descendente Futebol Clube, né? Porque geralmente é grafado como FC, né? Boa. E a sexta, ela tá, vamos dizer assim, declinando o ângulo da sétima, né? Do descendente. Uhum. Então, é uma casa que o ascendente, né? O tema, o nativo, que é representado por aquele mapa, seja uma pessoa, seja um evento, não enxerga, né? Isso é uma coisa já típica dos maléficos, né? Eles estão tendo júbilos, alegrias em determinados espaços, né, do mapa, em determinadas casas, que não são vistas, né? Tipo Saturno na 12 e Marte na Hum, 6, né? E bom, a casa 6 eu costumo resumi-la assim, é a casa do trampo violento. boa. Claro que a casa 6 também ela tem realmente um significado de um trabalho que é Uhum. extenuante, né? Por isso que eu digo violento, que também é o júbilo do Marte, né? Então, é uma casa também que tem relação com processos de saúde e adoecimento, né? Então, quando a gente quer ver, inclusive, analisar, né, quais são as probabilidades, assim, em termos de doença, até a mesma natureza, né, daquela doença, é uma doença do fogo, é uma doença da água, né, uma natureza, enfim, uma doença que tem uma natureza de qual signo, né? A gente vai lá olhar na casa 6, Uhum. né? A casa 6 ela dá essas pistas, esses indícios, né? De quais caminhos e em quais pontos, inclusive, do corpo a pessoa pode ter mais vulnerabilidade, né, para doenças. Uhum. Então, e é uma casa também associada a animais de pequeno porte. Então, hoje em dia, a gente tende a associar muito os cães, os gatos, né, que são animais que estão muito conosco, né, Uhum. e tem uma coisa assim, às vezes, de um trabalho meio escravizante, né? Tem uma coisa um tanto do servir ali na Casa 6, né? Parece realmente um soldado em campanha servindo, né? E Tipo, só um parêntese, né? É curioso porque é uma casa que estava associada na antiguidade aos escravos, né? E hoje a nossa rotina de trabalho no sistema capitalista ela é muito escravizante, né? Não, acho que sim, não, continua de alguma forma essa palavra pairando ali sobre os significados, né? com certeza. A gente só não tem mais a escravidão como um modelo econômico, né? Uhum, A gente tem um capitalismo que pinta as coisas de cor-de-rosa e diz assim: opte, seja escravo ou viva, morra de fome, né? uhum. Tipo, você tem muitas opções, Mas é né? muito louco, porque hoje em dia os grilhões, eles não são mais de metal. Hoje em dia o grilhão, ele é um Trello, ele é um Slack, eles são essas ferramentas de gerenciamento de equipe, que tá todo mundo... E aí, você não vai entregar seu negócio? Sabe assim, eu acho que é É o um... Bitcoin. Ficou um grilhão digital, assim, né? Uma coisa invisível, mas que eu acho que limita da mesma forma, né? Porque te condiciona as entregas e os compromissos de um jeito muito duro. E é interessante também, falando do Júbilo, né? A gente pensar que é um lugar onde o maléfico ele dá uma amenizada, talvez, ou ele pode mitigar de alguma forma os malefícios, né? Porque ali é um território onde ele está muito. Eu li aqui, o caso 6 são os humanos servindo os gatos. Sensacional. Bom, a casa 6, bom, Marte na casa 6, ele está num território familiar, né? Então, isso
estar numa perpétua campanha militar, vamos colocar assim, já é da natureza dele. Uhum. Eu não diria necessariamente que ameniza, mas que ele está familiarizado com aquele território, Uhum. né? Ele se dá bem ali. Ele consegue se movimentar bem ali, né? E aí, como eu estou traçando muito paralelo com a Vênus, até porque a gente está falando que o exílio de Marte são os signos de Vênus, então, e também só a Vênus ameniza Marte, né? Uhum. Então, aspecto, enfim, estou passando um pouco da. Tô Não, queimando etapas, mas não, enfim. imagina, mas o nosso papo é esse mesmo. Ele desdobra e aí, né? A Frida, ela tinha, alguém comentou aí, né? A Frida, ela tinha um Marte poderosíssimo, né? Ela tinha um Marte em Capricórnio na casa 6 e conjunto a Vega. E ela começa a pintar, efetivamente, ela já sabia pintar, desenhar e tudo mais, mas é graças ao acidente de ônibus que ela sofre, que deixa ela totalmente, né, acamada e cheia de sequelas pro resto da vida, e dores, e questões, mas também é aquela coisa, ela sobrevive a um acidente onde outras pessoas morreram, né? E é graças a esse acidente que ela começa a pintar. E ela tinha Marte na casa 6 conjunta a Vega, que é uma estrela que tem ali a sua questão com a natureza venusiana, também com as artes, né? E Mercúrio. Então, às vezes os significados, né, os símbolos, de alguma maneira, ficam muito literais, ficam muito palpáveis, né? Em algumas narrativas, assim. Algumas narrativas são bem exemplares nesse sentido. É a beleza da astrologia, né? Quando a gente pega esses exemplos muito literais e que a gente consegue, né, enxergar esses significados aí tão sutis às vezes, né? E que dão essa amarração perfeita na explicação. E Ana, falando do contato, né, do Marte com outros planetas, assim, o que a gente poderia falar? Não precisa falar de todos, mas assim, porque ele dá uma cutucada, né? E ele traz, eu imagino, ele traz essa acutilância, né? Essa, esse espetinho dele, essa provocação, essa pimentinha dele em contato com outros planetas, né? Ele carrega uma faca na botinha, né? Muito bom. Então, então se a gente pensa, por exemplo, na Lua, no contato com a Lua que tem tanta relação com o corpo e com o humor, né? Pode ser um humor mais exasperado, mais impaciente, um humor mais até menos brisado, né? Que é uma coisa muito típica da Lua, né? Coisa da viagem, enfim, a Lua ela é muito instável, né? Então, como Marte tem uma característica de assertividade, de direcionamento, claro que depende, sempre depende, né? Mas a gente pode pensar num humor mais irritadiço, mais explosivo, Temperamental. menos acolhedor, né? Mais quente, menos acolhedor. Uhum. E no caso da Lu ainda tem a fase dela, né? Que de repente você está numa fase colérica, talvez isso ainda fique ainda mais potencializado, né? E aí falando do contato, por exemplo, do Marte com o benéfico, com Júpiter, por exemplo, dá uma ousadia, que mais você veria assim uma é aquele Marte que não tem medo do perigo, que brinca com os limites. Né? Aquele que ri na cara do perigo, né? Porque Júpiter tem essa coisa muito da sorte e da proteção também, né? Uhum, Então, e das benesses, ele já é o contrário, né? Ele já é muito afeito à vida. Então, uhum, eu acho uma combinação curiosa, porque não tem uma coisa que os conecte essencialmente ou acidentalmente. Parece que são planetas que têm dinâmicas muito diferentes, né? uhum, E Júpiter tende a ser mais estável também, os efeitos de Júpiter tendem a ser mais a longo prazo, né? Então, por exemplo, eu usei o exemplo da Lua porque é muito imediato, né? A Lua, ou Mercúrio, por exemplo, que tem essa relação tipo Mercúrio é a comunicação, o pensamento, então é um pensamento acelerado, é uma língua que bate às vezes que nem um chicote.
né? Que tem uma coisa assim, tipo, uou, né? Aquela pessoa que é muito boa do trocadilho, que é muito rápida, né? E aí, às vezes, você pensa, nossa, mas essa pessoa deve ter um Mercúrio domiciliado. Às vezes, nada. Às vezes, a pessoa tem um Mercúrio em aspecto até tenso com Marte, né? E é esse Marte que dá o clique, né? É, ele dá esse clique, porque Marte também é um planeta de velocidade, de rapidez, de ímpeto, até de precipitação, né? Ele é meio ansioso, digamos assim, né? Marte é o planeta das ansiedades, né? Ele chega primeiro, sem Verdade. dúvida. Se for dignificado, ele chega Ele primeiro. chega primeiro. Não tem pra ninguém, né? Martin Ares é o que sai na frente mesmo. E Ana, a gente está quase no final, mas eu queria falar um pouquinho agora do teu trabalho também, né? Você escreve e tal. E como que é assim o teu trabalho com a escrita astrológica? Esse Marte ele aparece de alguma forma no que você escreve, na estética do que você escreve ou no conteúdo? Ah, sim. Eu, por sorte, minha Lua não se comunica com Marte. Eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que talvez eu já teria tido uma síncope de ansiedade, né? Mas assim, eu tenho um Marte que rege a minha quinta casa. E a quinta casa é uma casa muito relacionada a criações, enfim, né? A artes, a expressões, a prazeres. Então, eu vejo esse Marte muito na minha. Como eu tenho a escrita como uma ferramenta há muito tempo, desde os meus 14 anos que eu escrevo, eu tenho uma relação muito intensa com a escrita, né? E aí, às vezes, eu olho umas coisas que eu escrevi assim, mais jovem, eu falo, nossa, meu Deus, né? Porque é uma coisa muito visceral. E tem uma coisa muito também da escrita que acontece muito comigo, de eu escrever horóscopos assim, num estado meio do tipo, é agora. E eu pego e escrevo e às vezes até programo para o dia seguinte, porque eu preciso aproveitar aquele momento que vem aquele raio ali de Marte, né? Não é de Zeus, é de Marte, eu acho, que chega e fala, é agora. E vem tudo, assim. Tudo, 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 tudo. Então, acho que essa coisa da rapidez e que vem quase como um jorro mesmo, né? Isso tem muita relação com Marte, né? E é muito interessante, né? Porque a gente estava falando, né, no começo do nosso papo dos lugares em que Marte não está à vontade, né? E a gente tem que lembrar, né, principalmente para quem está acompanhando aqui e não estuda astrologia, que ter um Marte debilitado não é uma sentença. A gente não tem só um planeta no mapa, inclusive, né? E às vezes um planeta debilitado ele está fazendo um papel ali super importante e temperando outras coisas ali, né? Que vão dar a tônica geral do mapa, né? A Edna comentou aqui, Marte é Mara. Pois é. Marte é da hora. Essa questão também de planetas debilitados, isso, cara, é sempre um depende tão grande, né? Eu tô fazendo aqui, parece uma coisa de advogado do diabo, né? Mas, assim, em técnica de previsão, às vezes um planeta que está significando ali os inimigos da pessoa, né? Sei lá, os inimigos ocultos, a casa 12, os medos. Uhum. Aquele planeta, sei lá, numa determinada técnica, ele vai e se debilita. E às vezes isso pode ser bom para a pessoa, porque significa estar enfraquecendo os inimigos dela. Sejam os declarados, os não declarados. Então, sempre realmente é muito contexto, né? Uhum. Se você não tiver aquele planeta debilitado ali no seu ascendente, no seu corpo, regendo o seu ascendente, ele muito provavelmente vai estar falando de outros assuntos, né? Não é uma sentença de fim. E outra coisa também que, nossa, quem não tem um planeta em debilidade, né? Assim, a enorme maioria das pessoas vai ter planeta exilado, em queda, retrógrado, né? Então isso é impossível a gente encontrar um mapa onde tenhamos todos ali domiciliados, exaltados, jubilados, né? Diretos, enfim, são muitas, né? E uma coisa, às vezes, também, às vezes a pessoa pode ter um Marte, sei lá, em câncer, mas jubilado na casa 6. Sim. E uma coisa, né, uma dignidade não exclui uma debilidade, mas aquela debilidade também não vai excluir a conquista do júbilo, né?
E se ele nasceu de noite, ele vai ter triplicidade ainda em câncer, né? Ainda tem uma forcinha ali, né? Não tá tão assim na. Mas enfim, né? É o grande depende que você falou, né? A gente não pode olhar as posições isoladas, né? Mas é interessante a gente conhecer um pouquinho mais os planetas, né? E acho que essas lives elas estão servindo para isso, para os astrólogos trazerem um pouco mais da bagagem deles em relação a esses planetas, né? Hoje a gente falou bastante desse Marte aí, que para muita gente é um maléfico, tal, acha que é uma coisa muito fatalista, outros acham também que é uma coisa super, não, é empreendedorismo, não sei o quê, né? E é o grande depende, né? Vai ser pego por uma ativação de Marte, mesmo ele em boas condições, para você ver se é um grande empreendedor. Pois Se é. ele não te dá uma surra antes. Eu acho que assim, é uma coisa, né, que a gente tem que lembrar, que a gente até falou disso hoje, né, um pouco antes, que Marte ele vai ser sempre Marte. Então, assim, vai estar sempre significando de alguma forma disputas, algum conflito, alguma rusga, alguma coisa batendo, espetando, cutucando, né? Sim. Assim como o Saturno vai estar sempre secando alguma coisa no sentido de esfriar e de tirar o brilho, a vida, o Marte vai estar fritando alguma coisa, vai estar secando por um outro extremo, né, do calor. E, enfim, né, e isso não é uma sentença, mas é importante a gente saber o peso dessas coisas no mapa, né, especialmente quando esses planetas são, sei lá, um regente do ascendente, ou Multem, de repente, né, já tem uma força ali latente no mapa, né? Sim. Eu me lembro de um aforismo do Fírmicos, que ele fala algo, eu não vou lembrar literalmente, mas é algo como Fírmicos Maternos, né, Uhum. um astrólogo romano, para quem não conhece. É, e aí ele fala algo como, se não houvesse Marte e Saturno, né, assim, a vida humana seria eterna, se dependesse sobretudo de Júpiter. Então imagina, né, as coisas. Enfim, a gente também precisa circular aí, né? A gente, inclusive, valoriza a vida porque a gente sabe que a vida é finita, né? Se a gente vivesse que nem um vampiro, né? Como é que seria também nossa relação com a Terra, com o meio, com o ambiente, né? Com o sistema todo? Então, as coisas precisam ter seus limites também, né? Sem E isso Saturno. exige muita maturidade, né? Eu acho que esses planetas, eles obrigam a gente a lidar com essa dureza. Não estou dizendo que é apanhando que a gente aprende, não é isso, mas em alguma medida é a dureza que faz a gente entender que a vida tem uma dinâmica que também precisa compreender a finitude, a dificuldade, a escassez, para que a gente também possa valorizar os ciclos mais prósperos, né? Total. E é isso, né? Se não tivesse Saturno, ia ser todo mundo Highlander, né? Não ia ter o fim, ia todo mundo viver para sempre. Ana, para quem quer ler o mapa com você, quer aprender astrologia contigo, você dá aula na Saturnália também, né? Fala um pouquinho como que as pessoas podem encontrar a sua astrologia, o seu trabalho. Bom, aqui no Instagram podem encontrar através desse arroba, né, do Vespertina Astrologia. Quem quiser fazer atendimento comigo, é só entrar em contato comigo através do link na bio. É, estamos sempre com a agenda aberta para fazer atendimentos de mapas e também sou taróloga. A Saturnália, tá, eu sou professora também na Saturnália, né? Então também quem tiver interesse, né, dá uma olhadinha na página da Saturnália. Somos fruto desse grande abacateiro, né, que é essa escola do Gato Preto. E E é isso, né? Temos também artigo publicado na revista Casime, né? Acho sempre legal a gente lembrar. Tem a editora Pogo, o perfil da editora Pogo. Já temos três exemplares, né? O primeiro está esgotado, mas temos aí o volume 2 e o volume 3. Eu estou com um artigo na Casime 3 sobre a Estela do Patrocínio. E acho que é isso.
Maravilha, Ana. Bom, quero agradecer aí então a você por ter conseguido esse tempinho para a gente falar novamente. É a primeira convidada que retorna aí. Foi uma satisfação enorme falar contigo, Ana. Te agradeço de coração aí. Foi um papo maravilhoso. Queria agradecer a todos e todas também que estiveram aqui com a gente, né? Astrólogos, estudantes, curiosos, amigos aí do audiovisual, amigos de outros rolês que estão assistindo aí, estão se ligando numa astrologia, né, fundamentada com uma astróloga incrível aí que dividiu hoje o conhecimento com a gente. Ana, uma ótima noite para ti. As portas aqui estão sempre abertas. Quando quiser voltar, a gente também arma uma nova live aí. Vai ser um prazer falar contigo. Muito obrigada, Paulo. Fico muito contente. E eu, só uma coisa curiosa, né? Que Marte está em Gêmeos. E aí eu vim falar sobre Marte, e aí eu sou a convidada duplicada. Olha que curioso, verdade, né? Olha aí, Eu verdade. pensei nisso agora. Gêmeos é um signo duplo, né? E estamos aí na a primeira duplicidade aí. É você, maravilhosa. Ana, mais uma vez, brigadão, uma ótima noite para ti, uma ótima semana aí. Obrigada, E Paulo. um abraço a todos e todas aí. Semana que vem estamos de volta com mais uma live. Lembrando que essas lives ficam salvas aqui nos Reels e elas vão para o YouTube também. Então, quem perder aqui pode assistir ou nos Reels mais tarde ou então no YouTube, certo? É isso aí, gente. Ana, grande beijo e uma ótima noite a todos e todas, gente. Até semana que vem. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.